Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 9, verso 41, que diz: Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Bom, queridos, quando os fariseus perguntaram se eles, por acaso, eram cegos, essa foi a resposta de Jesus. A saber, se vocês fossem cegos, ou seja, se vocês pedissem misericórdia, se vocês reconhecessem o pecado de vocês, vocês seriam perdoados. Vocês não teriam culpa, porque Deus vem com graça, Deus vem com misericórdia e Deus acolhe a todo aquele que vem a Ele com humildade. Por isso que eu já disse aqui nas nossas lições, e eu repito, para ser cristão você tem 3 pré-requisitos. O primeiro pré-requisito para ser cristão é ser humilde. O segundo é ser humilde e o terceiro é ser humilde. Reconhecer que você carece de Deus, que você depende de Deus, que precisa dele para chegar à salvação. Como diz Isaías capítulo 5, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, aqueles que se acham superiores e desprezam os outros, aqueles que se arrogam como grandes e passíveis de conquistar a salvação por si próprio. Provérbios 26 nos diz, vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Veja só, queridos, para Deus, uma pessoa tola é melhor do que uma pessoa que é sábia aos seus próprios olhos, é uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba. No livro de Provérbios também nos diz que o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa os corações. O Senhor sabe, queridos, o Senhor conhece a todos nós, conhece as nossas falhas e as nossas fraquezas. E como já dissemos, do que adianta viver de máscara, de que adianta viver de aparência se Deus sabe tudo? Aquele que realmente importa, aquele que mais importa, conhece e sabe. Como diz 1 João capítulo 1, se nós dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então o Evangelho é simples, queridos. A salvação e a misericórdia de Deus está disponível. Basta a pessoa reconhecer, basta a pessoa pedir perdão. Que não era o caso desses judeus. Pelo contrário, eles diziam, nós vemos, nós sabemos, nós somos retos, nós somos corretos, apesar de não terem misericórdia alguma, nem com um paralítico que há 38 anos estava na beira de um poço, João capítulo 5, nem com um cego de nascença, que vemos aqui em João capítulo 9, nem com a mulher adúltera em João capítulo 8. Ou seja, todas as pessoas que passavam diante deles, ou doente, ou com a fraqueza moral, com qualquer tipo de dificuldade, em vez de serem ajudados, eram esmagados. Em vez de serem fortalecidos, eram discriminados. Nós temos que ter o cuidado, queridos, de, ao caminharmos com o Senhor, não começarmos a desprezar aqueles que são fracos, aqueles que às vezes ainda não abraçaram o Evangelho. Pelo contrário, temos que ter um olhar de misericórdia, porque nós já estivemos onde eles estão, ou se não estivemos, poderíamos estar. Só não estamos pela misericórdia de Deus. Ou não é assim? Se Deus tirar o Espírito Santo dele, você pode fazer alguma coisa? Como Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então não há espaço para a soberba, não há espaço para a autoexaltação. Como diz o Evangelho, não é por obras para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie, queridos. Você poderia estar na lama e não está pela misericórdia de Deus. Então olhe, mesmo porque uma pessoa esteja na lama, olhe com misericórdia, querendo ajudá-la, querendo limpá-la, querendo
orar por ela e salvá-la. E como eles diziam que podiam ver, aí permanecia o pecado deles. Em Lucas capítulo 12, Jesus diz: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com maior rigor. Agora aquele que não soube, aquele que era ignorante e fez coisas que mereciam repreensão, esse será castigado, receberá o rigor mais menor. Porque aquele que muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é confiado, muito se lhe pedirá. A esses que eram líderes religiosos e abusaram de Deus e não representaram Deus, pelo contrário, faziam Deus de um Deus policial, um Deus juiz, um Deus mau, um Deus cruel, um Deus que esmaga o pecador. Essa é a visão que foi criada pelos fariseus e Jesus veio mudar isso. E ainda hoje há muitos líderes que passam uma imagem de um Deus que se dá medo. Um Deus que você não pode contar nos momentos de fraqueza. E esses líderes, muitos, vão ser cobrados por Deus, porque passaram a imagem de um Deus vingativo, de um Deus que pune, de um Deus que você só espera castigo. Quando o Deus que Jesus mostra e que o Evangelho nos mostra é um Deus que estende a mão, é um Deus que morre na cruz por nós, é um Deus que, ainda que as nossas vestes estejam manchadas e vermelhas como a escarlate, Ele quer que as nossas vestes se tornem alvas como a neve. O nosso Deus é um Deus que tem compaixão, é um Deus que ajuda. E que bom que Ele é assim. Se Ele é assim, nós que estamos seguindo, precisamos ser semelhante a Ele. Lembremos sempre, queridos, daquela parábola que Jesus conta, do fariseu e do publicano. Ambos foram ao templo orar, e o fariseu, de pé, orava: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos aqui. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu sou o cara. Mas o cobrador de impostos, estando de longe, nem levantava os olhos para o céu, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E aí Jesus pergunta: qual dos dois saiu justificado aos olhos de Deus? Aquele que orava, aquele que jejuava, aquele que dava o dízimo, ou aquele que verdadeiramente se arrependeu e se colocou diante de Deus com muita humildade e sem desprezar ninguém? Então, queridos, vamos ser dessa forma, humildes, olhando para todos com toda misericórdia, com todo amor, sem desprezar ninguém, sem acusar ninguém. Pelo contrário, nós não somos chamados para sermos juízes, queridos. Nós somos chamados para ajudar, orar, interceder e abençoar. Orientar, repreender, nunca julgar. Julgar só Deus sabe fazer, porque só Deus conhece o coração de cada um. Vamos caminhar com humildade, humildade e humildade. Porque senão, queridos, se dissermos que sabemos, se dissermos que podemos ver, a culpa permanece. Agora, se nós dissermos: Senhor, tenha misericórdia, porque eu não sei direito, tenho muitas fraquezas, eu ainda preciso muito conhecer, como o Evangelho nos diz. Quem diz, como o apóstolo Paulo diz, quem acha que sabe alguma coisa ainda não sabe como deveria. Em 1 Coríntios capítulo 8 ele diz: o conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então, queridos, à medida que a gente vai conhecendo cada vez mais as Escrituras, é para nos tornar mais humildes, não mais soberbos. E sempre com um conhecimento, estando a serviço do amor e a serviço da misericórdia. O conhecimento que estamos estudando não é para você se gabar, não é para você se colocar acima dos outros, não, mas é o conhecimento para você ir fazer a missão que Cristo nos deu, de ir servir ao próximo. Com esse conhecimento você poder ser útil e poder abençoar a outros.
Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.